Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui, mais um encontro aqui no meu canal. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado da telinha. E hoje nós vamos tratar de um assunto, né, que é extremamente relevante nos dias atuais no cenário da drenagem urbana, tá? Então, se você atua com drenagem urbana ou deseja atuar com drenagem urbana, mas fica se perguntando, bom, eu estou observando aqui as mudanças dos cenários que nós temos nas bacias hidrográficas, eu estou observando as mudanças que nós temos na nossa urbanização, o que era verde agora é cinza, o que era mato agora é concreto, mas até onde que pode isso, né? Quais são os riscos, né, que nós temos se nós trilharmos essa sequência, né, esse caminho, sem pensar um pouco ali na questão da sustentabilidade da drenagem, né? Até onde nós podemos avançar, quais são os riscos. Olha, eu estou observando que ano após ano nós temos cada vez mais chuvas, cada vez mais problemas de inundação, mais enchentes, mais transbordamento de calhas, né? Eu vejo ali na época de chuva, na minha cidade, no meu estado, que ele sofre, né, com enchentes, sofre com inundações, né? Então, assim, essa visão, pessoal, ela é muito importante e é isso que nós vamos tratar aqui hoje com vocês. Então, a gente vai basicamente tratar desse assunto, como atuar, né, na drenagem, no mercado, de forma sustentável, né, dentro da drenagem urbana. Como a gente consegue colocar ali essa visão, né, de uma forma prática também, nos projetos, nas consultorias, né, conscientizar, passar informação, onde que a gente encontra informações, né, dessas técnicas sustentáveis, quais são essas técnicas. Então, todo esse contexto aqui que nós vamos abordar nessa aula, tá? E para você que atua com drenagem ou deseja atuar com drenagem urbana, esse assunto aqui vale ouro, tá? Porque pouquíssimas pessoas no país dominam, tá? Vou repetir, pouquíssimas pessoas no país dominam a drenagem sustentável, as técnicas compensatórias, técnicas LEED, né? Então, poucas pessoas, poucos profissionais, tá? E os projetos estão cada vez mais sendo requeridos, né? Com uma parcela sustentável, uma parcela que promova infiltração, uma parcela que promova ali o contato, ou pelo menos uma certa, uma parcial recuperação do ciclo hidrológico naquela bacia, né? Uma detenção, um armazenamento. Então, é importante que você esteja por dentro disso, né? É importante que você também domine essa área, porque assim como foi em outros países, essa área vai crescer bastante no Brasil. É um foguete que não vai dar ré, tá? Então, quanto antes você aprender isso daqui, quanto antes você se situar desse tema, saber os passos que você precisa dar, melhor é para a sua carreira, ok? Então, nós vamos abordar esse tema aqui hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, eu sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, e eu ajudo outros engenheiros a dominarem a drenagem urbana e faturarem pelo menos R$ 10.000 nessa área. Dominar a drenagem urbana é dominar as técnicas, né, os conceitos, os métodos, os softwares que são aplicados no dia atual da drenagem, né? Então, a drenagem ela é algo fundamental, essencial para o bem-estar, para a segurança da sociedade. Já visto aí inúmeros incidentes que nós temos no período de chuva na nossa região, né? Então, além disso, você pegar todo esse conteúdo e aplicar na prática, você desenvolver os seus trabalhos, seus projetos, suas consultorias nessa área, e você trazer renda aí para dentro de casa, trazer mais conforto para a sua família, né? Então, o nosso trabalho, a nossa missão aqui com vocês é justamente essa, tá? Eu sei que você muito provavelmente não teve uma boa base de drenagem na graduação, né? Não sei nem se você teve disciplina de drenagem, eu não tive, né? Mas é trazer justamente esses conteúdos que vão preenchendo essas lacunas, tá? Então, trazer o conteúdo e fazer com que você aplique isso na prática e consiga ter o seu retorno financeiro, consiga ser reconhecido na sua área pela sua capacidade de resolver problemas aí de drenagem, né? E consiga atuar com excelência nesse mercado, porque o mercado precisa e muito, tá? Todo mundo que a gente vai conversar hoje no mercado, diretores, donos de empresas, proprietários, estão em busca de profissionais qualificados, né? Então, assim, quanto mais a gente se qualifica, mais a gente se posiciona hoje no mercado, tá? Então, queria deixar só uma informação aqui complementar para vocês, deixa eu compartilhar minha tela,
Quem quiser também se aprofundar nesses temas, tá? Nós temos um site que é o sobreasaguas.com com artigos gratuitos. Então, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, né, entre aí no nosso site que vai estar na descrição. E aqui nós temos um blog onde você clica aqui todos os artigos e você tem acesso aqui aos artigos completos e gratuitos, tá? Então, são artigos bem completos mesmo, tá, pessoal? Então, te dá um mergulho mais a fundo aqui nessa área, tá? Então, a gente consegue aqui, basicamente, mostrar um passo a passo bem detalhado para vocês, tá? Por exemplo, vou abrir aqui um artigo de detenção de cheias, piscinões, né? Então, a gente tem toda a contextualização inicial, né? Nós temos aqui os cenários de mudança na cidade, as mudanças que são feitas nos cursos d'água, medidas estruturais, não estruturais, né? Diferença de detenção e retenção de cheias, reservatório inline e offline, né? Aqui nós temos um método expedito para você já estimar um volume de detenção, né, para o seu projeto. Aqui nós temos um exemplo também, um passo a passo desse exemplo de aplicação. Você consegue ver todas as equações extremamente aberto, tá, pessoal? Então, não é uma caixinha preta, né, que você não sabe o que está acontecendo. Não, você está vendo cada passo a passo aqui de forma didática, clara, né, para que você tenha segurança em atuar nessa área, tá? Eu queria deixar também uma segunda informação para vocês, que agora no mês de janeiro de 2024, nós vamos iniciar a nossa primeira turma, tá? A pós-graduação de drenagem aplicada na infraestrutura. Então, aqui nós montamos uma pós-graduação voltada só para drenagem. Nós temos alguns outros cursos de especialização hoje no mercado que tratam, né, de uma disciplina ou outra ali de drenagem, mas essa nossa pós ela é focada em drenagem. Então, a gente vai ter uma caminhada de 12 meses, né, para que você saia dessa pós-graduação especialista em drenagem. Então, a gente vai ver microdrenagem, modelagem no swing, macrodrenagem, geoprocessamento, REC HMS, REC RAS, OpenFOAM, drenagem rodoviária, drenagem de mineração, orçamento e por aí vai, tá? Então, 12 disciplinas ali bem focadas na área de drenagem para você se tornar um especialista nessa área, ok? Bom, pessoal, então, fechando esse parênteses aqui, nós vamos para o nosso tema, né? Como atuar de forma sustentável na drenagem. Antes da gente seguir aqui, se você gosta desse assunto, desses temas que a gente tem colocado aqui no canal, já deixa a sua curtida, tá? Não sei se você sabe, mas aqui no YouTube, quanto mais interação nós temos no vídeo, mais o YouTube reconhece que esse vídeo tem uma relevância. E quanto mais relevância ele enxerga nesse vídeo, mais ele entrega para outros profissionais que atuam nessa área. Então, assim, talvez esse vídeo tenha chego para você através de uma relevância que foi criada em outros vídeos que outras pessoas assistiram e curtiram, né? Então, é uma forma da gente disseminar aí essa informação que ainda hoje é bastante escassa, tá? Então, deixa o seu like aí, sua curtida, que ajuda nessa propagação dessa informação, tá? Ah, professor, eu já curti, mas eu tô vendo que eu não sou inscrito no canal. Se inscreva no canal, galera, porque olha só, nós temos aqui 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. E aí aparece um vídeo, depois some o canal, né? Depois não aparece nunca mais, a gente não consegue rastrear, você fica sem o conteúdo. E aqui nós temos postado diariamente, né, no nosso canal, e você pode estar perdendo aí muito conteúdo. Como eu disse, nossa missão com vocês é fazer com que você domine a drenagem urbana e fature 10 mil reais nessa área. E cada vídeo, cada sacada, cada informação vai te aproximando desse objetivo. Então, se inscreva nesse canal. Professor, tem um grupo aqui de alunos, tem um grupo de mestrado, um grupo do meu trabalho, de projetistas que tem interesse nessa área. Clique então em compartilhar, manda direto aí para pelo menos 5 pessoas que você conhece, 3 pessoas que seja, pessoal, mas manda a informação, compartilha a informação, tá? Então, assim, as pessoas estão carentes aí na área de drenagem, né? A gente ter esse network, essa troca, né? Então, fica esse convite aí para você também, ok? Bom, beleza, deixa eu aumentar minha tela aqui. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Primeira questão, né? O que é uma drenagem sustentável? Né? Antes da gente mostrar soluções, como você consegue aí informação para você dimensionar e tudo mais, o que é, né, a drenagem sustentável? Né? Num viés assim um pouco mais de visão mesmo, né, dessas soluções, dessas aplicações. Né? Então, olha só, visão sustentável traduzida em práticas e dispositivos que promovam o ciclo natural da bacia hidrográfica. Exemplo,
infiltração, armazenamento, interceptação, etc, etc. Então, olha só, pessoal, quando nós temos uma bacia hidrográfica, né, e acontece o ciclo hidrológico nessa bacia hidrográfica, tá? Só recapitulando para quem não lembra muito bem, né? Nós temos a precipitação, então essa chuva cai sobre uma determinada área, sobre a nossa bacia hidrográfica, né? Essa chuva ela pode já ser evaporada parcialmente, né, na queda, né? Então parte da chuva já pode evaporar na queda. Parte dessa chuva pode ser interceptada pelas folhagens, numa área de floresta, por exemplo, né? Então, as folhinhas vão meio que armazenando aqui esse pequeno volume de água, que ele acaba sendo exponencial, dependendo da área verde, né? Parte dessa chuva chega no solo, infiltra, né? Parte chega no lago, pode evaporar, né? Parte pode escoar superficialmente. Então, nós temos todo esse contexto do ciclo hidrológico acontecendo numa bacia hidrográfica. Agora, a partir do momento que a gente começa a urbanizar essa bacia hidrográfica, toda parcela de infiltração, parcela de interceptação, parcela de armazenamento natural, tudo isso, pessoal, acaba sendo bastante assim reduzido, sofrendo uma redução brusca muitas vezes, tá? Isso é fácil de entender quando você olha para um parque vegetal, um parque natural, e você olha para uma cidade, né, densamente ali povoada. Então, você olha, bom, se chover sobre uma área verde, a chance é que uma parcela significativa de água vai infiltrar no solo, desde que o solo também tenha características permeáveis, né? Mas a grande chance é que vai infiltrar uma parcela interessante, né? Agora, se chover numa cidade, né, concreto, asfalto, telhado, a chance é que a água vai escoar rapidamente. Choveu no asfalto, ela já vai escoar para a sarjeta lateral. Choveu no telhado, já vai escoar para a calha, e assim vai. Então, a parcela de interceptação, né, a parcela de infiltração são reduzidas. Né? Essas parcelas são reduzidas, né, devido a esse processo de urbanização, certo? Então, olha só, se a gente for olhar aqui, nossa bacia hidrográfica, né, tem o ciclo hidrológico, então formam-se as nuvens, tem a precipitação, caiu sobre a bacia, né? Parte dessa chuva vai infiltrar, parte vai cair na folhagem, parte vai escoar superficialmente. Chegou aqui num determinado reservatório ou no mar, vai ter a evaporação, formam-se as nuvens de novo, chove de novo. Esse é um ciclo, né? Como o nome diz, não tem começo, não tem meio, não tem fim, é um ciclo que se repete, certo? Agora, quando eu olho aqui para essa bacia bastante vegetal, natural, vamos colocar assim, né? Mas eu também olho que ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, nosso processo de urbanização tem acontecido de forma acelerada, né? Então, se a gente pega lá fotos antigas, por exemplo, de São Paulo, né, 1910, 1900, e pega fotos atuais, a gente vai ver uma diferença assim, gritante, gritante, né? A quantidade que nós temos hoje de edificações, de casas, de arruamentos, telhados, né? E que nós tínhamos há 100 anos atrás assim, incomparável, né? Incomparável. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos hoje mais escoamento superficial, né? A nossa vazão de pico hoje tende a ser maior. Por quê? Porque toda aquela área que ia infiltrar, ia segurar água, ia armazenar, ia ter interceptação, não existe mais, ou pelo menos está numa quantidade extremamente reduzida, né? Bom, tendo em vista isso, nós temos aqui alguns efeitos, alguns impactos que podem acontecer quando nós temos um processo de urbanização desregrado, né? Não planejado, não preparado, tá? Então, olha só, nós temos 3 grandes problemas aqui, pessoal. O primeiro problema é de poluição, né? De poluição. Então, a gente pega os nossos cursos d'água hoje, os nossos córregos, grande parte deles estão contaminados, tá? Estão contaminados, principalmente em córregos urbanos, certo? Segundo ponto é problema de abastecimento. Né? Então, vira e mexe aí, passa alguns anos, né? 2, 3 anos, uma forma até meio cíclica, nós temos problema de abastecimento. Né? Então, fica aquela reservatória com nível baixo, aquelas tarifas adicionais para quem está usando muita água. Então, conforme cresce a população, aumenta a demanda por água, por recurso hídrico. Né? Isso também pode nos expor, muitas vezes, quando não planejado, não preparado, a falta de abastecimento. Né? Então, é um outro problema que nós passamos também de forma crônica no país. E um terceiro problema, que, assim,
é um problema assim muito recorrente, anualmente falando, né? É o problema de inundações, transbordamento de calha, né? Enchente. Então, eu moro em Jundiaí, por exemplo, em São Paulo, né? Quando começa a chuva aqui, setembro, outubro, vai até, né? Quase metade ali do outro ano, março do outro ano, mais ou menos, chove bastante. Esse período, pessoal, se a gente abre o nosso celular na internet, ou abre o computador, as notícias são só de enchente, só de inundação, só de transbordamento de calha, né? Então, assim, é um problema crônico no país, né? Que não é só aqui em São Paulo, em todos os estados, basicamente, né? Cada ano nós temos aí problemas localizados. Esse ano nós tivemos problema, assim, em grande escala em Santa Catarina, ano passado em Recife, ano retrasado norte ali de Minas, Bahia. Então, é algo muito recorrente, né? Se a gente pega notícias antigas, todo ano tem problema de inundação, que aí é a quantidade de água, né? Mudança da bacia, impermeabilização da bacia, aumenta o escoamento, aumenta a vazão de pico. Aquela drenagem que existia ali já não é mais suficiente, então começa a transbordar, né? Começa a ter pontos ali de enchentes, né? Então, olha só, se a gente for avaliar essa urbanização desregrada, a população aumenta, porque a gente está urbanizando aquela área, então vai aumentar a quantidade de pessoas que vão morar ali naquela área, certo? Nós temos ali, com o aumento das pessoas, né, da população, um aumento de esgoto, né, porque cabe justamente um trabalho de conscientização, trabalho cultural, né, para que assim não seja descartado, né, materiais ou qualquer tipo de entulho, né, em cursos d'água e tudo mais. Essa é uma parcela. Outra parcela é falta de infra mesmo, né? O Brasil aí tem assim uma parcela gigante ainda sem saneamento básico, né? Então, se aumenta a população, a chance é que o esgoto vai aumentar, né? Ao mesmo tempo, se aumenta a população, aumenta também a demanda aqui por recurso hídrico, né? Por abastecimento. E aqui nós podemos já desaguar num problema de falta de abastecimento que nós passamos a cada 3, 4 anos aí, em média, tá? Bom, do outro lado, se a gente tem mais esgoto, diminui a qualidade da água. Se a gente tem mais esgoto, obviamente vai diminuir a qualidade da água. Se diminui a qualidade da água que é recolhida ali pelo sistema de drenagem, obviamente o ponto final da nossa drenagem vai ser a macro, né? Vai ser a nossa da nossa microdrenagem vai ser a macro, né? Então vai chegar no curso d'água ali essa qualidade ruim de água e obviamente vai piorar também a qualidade do rio. E isso nós desaguamos aqui no problema de poluição, né? Do outro lado aqui no nosso fluxograma, se a gente tem mais população, a gente tem mais lixo, tem mais sedimento. Se a gente tem mais população, a gente tem um uso e ocupação do solo bastante alterado. E o que eu quero dizer com isso? Imaginem lá aquela região totalmente verde, começou a sair loteamento, casa, edificação, prédio. Bom, se alterou esse uso e ocupação do solo, né? Então, com essa alteração, nós temos uma área impermeável maior, né? Nós temos mais área aqui impermeável agora, porque era verde, agora é cinza. Então, infiltrava, agora infiltra quase nada, né? Com isso, nós temos muitos processos também de retificação de curso d'água. O próprio Rio Tietê, em São Paulo, foi bastante retificado. E a gente sabe que conforme a gente vai retificando o curso d'água, a gente vai diminuindo o nosso tempo de concentração, o tempo que demoraria para a água escoar de um ponto A até o ponto B. Se ele fazia um sentido, tinha bastante curva, bastante meandro, né, demorava mais para chegar lá embaixo, né? Agora, essa onda que está sendo propagada, né? Agora, se eu fiz uma linha reta, agora ele vai chegar mais rápido, a declividade aumenta, né? Então, tudo isso vai somando esforços para nos colocar numa situação muitas vezes insustentável, né? Nós temos mudança também no microclima, né? Ou seja, a temperatura local também muda, né? Isso pode influenciar também na geração de precipitação, né? Mais intensa, inclusive, né? Existe um trabalho aí bastante recomendado do professor Zufo, da Unicamp, né? Que ele fez um estudo da equação de chuva de Campinas e chegou ali justamente à conclusão, né, de que a equação já não era tão válida assim, né, apresentando ali, dependendo do TR, erros na ordem de 30%, 40%. Né? Então, tudo isso, pessoal, vai fazer o quê? Vai aumentar o nosso
ESD, escoamento superficial direto, ok? Se eu diminuir a minha área verde, né, se eu aumentei minha área impermeável, né, se eu redirecionei meu curso d'água, né, ou seja, tirei os meandros, né, deixei ele reto, né, aumentei a velocidade, diminuí o tempo de concentração, tudo isso vai gerar esse impacto aqui, que no final a gente vai ver que é a inundação. Por quê? Porque a gente vai ter aqui uma vazão de pico aumentada, né? Essa vazão de pico aumentada somada aqui com um tempo menor, né, de trânsito da água, né? Tudo isso vai refletir aqui no problema de inundação, problema de transbordamento de calha, tá? Que é algo muito comum aí para nós, né? Então a gente vê isso daí basicamente todo ano, tá? Bom, beleza. Então aqui nós temos já uma consciência já um pouco mais clara desse processo e esses impactos que podem acontecer aqui, né, ao longo dos anos, né, somente avaliando um processo de urbanização muitas vezes desregrado, ok? Bom, então como o nosso tema é drenagem sustentável, quais são as soluções que nós podemos aí propor, né, para a gente melhorar esse cenário, tornar esse cenário que muitas vezes é insustentável, trabalhar com um cenário planejado que seja mais sustentável, né? Bom, passamos por algumas etapas importantes, pessoal. Primeiro, tá? Primeiro, análise, né, do nosso runoff, nosso coeficiente de runoff, ou dependendo do método que nós vamos utilizar, o nosso CN, o nosso curve number, tá? Só lembrando, o C, né, o nosso coeficiente de runoff, é utilizado para métodos mais simplificados, como o método racional, método de Paivu, método Coqueio-Errara, né? O CN já é utilizado para o hidrograma unitário, né? Então, o curve number, né, que varia de 0 a 100, e o nosso runoff de 0 até 1, tá? Mas, independente aqui do método que a gente vai utilizar, nós temos que avaliar essa mudança do uso e ocupação do solo, tá? Ou seja, num cenário inicial, pré-urbanização, nós tínhamos lá provavelmente um CN, um coeficiente de runoff, muito menor, pelo fato de que nós tínhamos uma área vegetada, nós tínhamos uma área natural. Então, o ciclo hidrológico acontecia sem muita interferência, né? A partir da urbanização, o nosso coeficiente de runoff de 0,25, 0,3, ele vai aumentando, tá? Vai aumentando, podendo chegar a 0,9, 0,95, né? Que é recomendado, por exemplo, para asfalto, né? Então, imagina só, se numa área está chovendo ali sobre uma determinada área e essa área é vegetada, né, ou seja, grande parte do escoamento vai ser infiltrado, bom, eu tenho uma vazão menor, tenho uma vazão de pico menor, menor escoamento. Agora, se eu pego a mesma área urbanizada, o meu C vai aumentar bastante, o nosso coeficiente de runoff vai aumentar bastante. Aumentando bastante o coeficiente de runoff, vai aumentar também bastante a nossa vazão de pico. Tá? Por exemplo, se a gente for olhar aqui a equação do método racional, seria basicamente isso daqui, né? C vezes I vezes A. Tudo isso daqui dividido por 3,6. Tá? Então, olha só. Se o meu C aqui ele aumenta, minha vazão aumenta. Se o meu C diminui, a minha vazão diminui. Isso para a mesma chuva e mesma área. Tá? Então, o C ele vai basicamente interferir diretamente aqui na minha vazão. Então, avaliar o nosso cenário pré e pós-urbanização, né, a gente consegue ter mais clareza, né, de qual é o buraco que nós estamos ali enfrentando dentro da drenagem, ok? Avaliar o nosso tempo de concentração, né, pessoal? Então, olha só, como eu comentei, muitas vezes você tem ali novos traçados, né, retilíneos de curso d'água. Isso diminui bastante o tempo de concentração, tá? Além disso, o próprio uso e ocupação de solo também vai mudar o tempo de concentração, porque onde a água escoava num campo aberto, de forma dispersa, agora ela está sendo concentrada muitas vezes por uma rede de drenagem, que é extremamente lisa e tem uma declividade, às vezes, alta. Então, a velocidade com que a água chega no seu destino, né, do ponto A até o ponto B, ela é muito maior a velocidade, né? E se a velocidade é maior, o nosso tempo de percurso tende a ser menor, tá? Então imagine só, se num cenário inicial, né, nós tínhamos lá um campo aberto e para chegar a água do ponto A até o ponto B, a água ia ter que
escoar, né, de forma dispersa, num campo bastante rugoso com vegetação, para chegar no ponto B. Agora, a água muitas vezes está sendo concentrada numa rede de drenagem, né, que ela é uma linha, né, uma linha inteira de drenagem, com concreto bastante liso, gosade de 0,018, 0,016, e com uma declividade de projeto. Então, ela chega do ponto A até o B muito mais rápido. Né? E se ela chega do ponto A até o B de forma muito mais rápida, o nosso tempo de concentração também tende a diminuir bastante. Tá? E o que isso vai interferir? Olha só, nessa equação aqui em cima do método racional, eu tenho a intensidade de chuva. E a intensidade de chuva, nós trabalhamos ali com o software Pluvio, né? Ou trabalhamos com outras ferramentas que a gente consegue determinar a chuva de projeto. Só que para a gente determinar essa chuva de projeto, eu preciso ter a duração da chuva, né? E a duração da chuva, para o método racional, vai ser igual ao tempo de concentração. Então, olha só, se eu tenho um tempo de concentração menor, a minha intensidade tende a ser maior. Se eu tenho um tempo de concentração maior, a minha intensidade tende a ser menor. Ou seja, mais um efeito aqui, ó, na nossa equação, que vai aumentar ou diminuir a nossa vazão. Então, quando eu tenho um tempo de concentração reduzido, a minha intensidade de chuva de projeto aumenta, tá? Por isso que eu coloquei já aqui também avaliar essa intensidade de chuva, porque ela é em função ali da duração, né? Que no caso do método racional vai ser igualado ao tempo de concentração. Bom, se aumentou essa vazão, obviamente, né, pessoal, eu tenho mais escoamento e tenho mais vazão de pico, tá? Então, tudo isso daqui está interferindo aqui nas mudanças desses cenários que nós temos aqui na drenagem urbana, ok? E como eu disse, né, muitas vezes isso acaba se tornando insustentável para uma determinada região da cidade ou do estado. Bom, então, quais são as soluções que nós temos, assim, mapeadas de forma mais usual, né, dentro da linha das técnicas de drenagem sustentável, né, ou conhecido como LID, né, Low Impact Development, ou seja, baixo impacto no desenvolvimento. Né? Então, separei algumas aqui para mostrar para vocês. A primeira aqui, pessoal, é o pavimento permeável. Tá? Então, olha só, se eu olhar aqui, eu tenho um pavimento, né? Ou seja, vai passar carro aqui em cima, um pavimento, tem a função estrutural de um pavimento, só que a base desse pavimento, ela é permeável. E aí nós temos, inclusive, nesse pavimento aqui, um tubo perfurado, né? Para encaminhar essa água que está sendo absorvida pela base permeável. Então, qual que é a diferença? Né? A diferença é que quando chove sobre um pavimento convencional, a chance é que automaticamente vai se transformar a água ali no escoamento superficial e vai ser escoado para as sarjetas laterais. Quando chove sobre um pavimento permeável, por ele ser permeável, a água consegue infiltrar na primeira capa do pavimento e encontrar um berço aqui permeável que vai armazenar, né, temporariamente esse volume e conduzir esse volume, né, para o ponto de jusante de forma coordenada aqui com o tubo perfurado. Então, pessoal, dessa forma, nós conseguimos aqui utilizar uma área que seria de um pavimento impermeável, muitas vezes trabalhar com pavimento permeável, né, o que vai impactar diretamente no coeficiente de runoff daquela área, do curve number daquela área, porque é onde chovia e já escoava superficialmente, agora está chovendo e está sendo detido esse volume temporariamente. Tá? Então, isso muda assim drasticamente o nosso CN. Tá? Então, esse tipo de pavimento, né, ele é bastante utilizado, né, em loteamentos, em área de estacionamento, até porque ele tem uma certa limitação estrutural, tá, pessoal? Então, ele não vai resistir à mesma carga de um pavimento convencional, tá? Então, tem que ser utilizado também dentro da sua limitação, ok? Mas, sempre que possível, né, trabalhar com o pavimento permeável, nós temos aí justamente esse impacto, né, no nosso coeficiente de runoff e, como a gente viu, vai impactar diretamente na vazão do nosso projeto. Tá? Outra aplicação também que pode ser feita, né, dentro da técnica LID é a vala de infiltração ou valeta de infiltração. Né?
Nesse caso, pessoal, nós temos uma valeta aqui trapezoidal, né, onde nós temos ali uma capa superficial com solo orgânico, né, e uma vegetação já desenvolvida, para filtrar ali também, né, um pouco, né, dos sólidos suspensos que vem do escoamento, tá? Então, não tem como a gente imaginar que o escoamento em obra, na vida real, vem só água, tá, pessoal? Escoamento só de água é só em laboratório, né? Na vida real, vem sedimentos, carrega sedimentos, areia, silt, outros materiais. Então, já tem um filtro ali estabelecido na camada superficial. Depois nós temos uma camada de solo de retenção e uma base também permeável, né, direcionando esse escoamento com o tubo perfurado. Então, nós temos, mais uma vez, ali uma forma, né, de absorver essa água, né, de armazenar temporariamente essa água, né? E se a gente tem essa aplicação, a gente consegue também reduzir a nossa vazão de pico ali local com essa técnica, tá? Uma outra técnica também que está sendo bastante utilizada é a trincheira de infiltração, tá? Seguindo o mesmo conceito, né? Então, as técnicas, elas acabam seguindo o mesmo conceito de tentar, né, equilibrar de novo ali o ciclo hidrológico na bacia. Então, nesse caso, nós temos uma trincheira mesmo escavada ali no solo, né, que pode ser preenchida com brita, né, com material permeável, né? E a água do escoamento superficial pode ser direcionada para essa trincheira. Tá? Então, imagine que você coloca uma declividade de 2% em cada lado, né, da trincheira. Toda a água, toda a precipitação que caiu nessas áreas adjacentes vão ser direcionadas aí para essa trincheira, que vai armazenar esse volume temporariamente e vai escoar também essa lâmina, né, para jusante. Tá? Um ponto interessante, até no dimensionamento dessas soluções, é que nós já dimensionamos por volume, tá? Justamente porque ele tem esse efeito de armazenamento temporário, tá? Então a água, ela vai encontrar vazios e vai sendo armazenado ali nesses vazios, no caso da trincheira de infiltração. Microreservatório, né? Então, imagine uma edificação, uma casa, né, que você tem essa captação de água de chuva no telhado, ali na sua calha, pode ser direcionado para um microreservatório. Então, ao invés desse telhado já gerar esse escoamento e esse escoamento já ser gerado para a nossa rede de drenagem, né, convencional, eu posso criar esse amortecimento, né, dentro do próprio terreno, ali enterrado mesmo, né, para que seja direcionado de forma mais controlada essa vazão para a drenagem. Outra forma também de técnica é o poço de infiltração. Né? Então, nesse caso, é um poço que tem aí o seu diâmetro, o seu raio, que pode ser calculado, ok? E aí, com esse poço, a gente vai direcionar o escoamento superficial justamente para esse ponto. Então, uma estrutura pontual, ela não é linear, né? Então, para esse ponto de infiltração, e esse poço tem que ser dimensionado, né, a ponto de receber esse escoamento e promover essa infiltração no solo, ok? Essas técnicas aqui, pessoal, muitas delas possuem algumas limitações, principalmente do solo de base ser permeável também, né? Ou se não for permeável, trabalhar com algumas adaptações, né? Mas nós temos algumas limitações, como a carga também do pavimento permeável, né? Mas, obviamente, né, trabalhando dentro das suas respectivas limitações, são técnicas que vão promover, né, essa recuperação desse ciclo hidrológico em pequenas ou média escala, né, justamente para a gente ter lá um menor impacto, né, na nossa vazão de projeto e no nosso escoamento, ok? Bom, agora, um dos pontos aqui que são bastante questionados, né, é como dimensionar essas estruturas, né? E aqui eu queria deixar algumas orientações para vocês, tá? Por quê? Ah, professor, é muito bonito aí essas soluções, no mundo ideal, muito bonito e tal, mas assim, meu, tem que dimensionar isso aqui, né? Como que dimensiona, né? Olha aqui no manual da prefeitura, não tem nada disso, não tem orientação, o pessoal tem dúvida, não sabe para onde correr. Então, isso é um calcanhar de Aquiles ainda para esse tipo de solução. Né? Então, divulgar essas informações é muito importante. Tá? Então, na questão do dimensionamento, nós temos alguns caminhos. Ó. Temos diversos artigos já que mostram, né, esse processo. Então, vou abrir aqui alguns. Ó. Tá, deixa eu abrir esses aqui. Tem diversos artigos aqui que focam numa solução específica, né, e mostram ali
como que é feito, né, esse dimensionamento, né, de cada solução. Esse daqui, por exemplo, é de um micro-reservatório, como que ele funciona, metodologia, cálculo, etc, etc, né? Além aqui desses artigos, que inclusive vai estar aí na descrição para vocês, né, algumas recomendações, nós temos um manual, que eu saiba, a nível Brasil, é o único manual, assim, de órgão público aqui do estado do Paraná, que trata dessas soluções. Esse manual do Paraná, vou até abrir aqui também para vocês, ó, ele mostra como dimensionar, né, cada uma dessas soluções. Então, olha só, aqui eu tenho poço de infiltração, vala de infiltração, trincheira de infiltração, né? E aí nós temos aqui na página, deixa eu ver onde começa aqui, ó. Vamos pegar aqui na página 67, mais ou menos, ó, como fazer o dimensionamento de cada estrutura. Inclusive, temos exemplos práticos aqui também, ó, de como fazer o dimensionamento, tá? Então, aqui é uma recomendação muito boa aí para quem quiser se aprofundar nessa área também, ok? Além aqui do Manual do Paraná, nós temos também os manuais do SWIM, que é um software de modelagem de drenagem urbana, norte-americano, né? E dentro dessa página dele aqui, ó, nós temos aqui os manuais, né, do próprio SWIM. Então, aqui tem um guia do usuário, tem um manual de hidrologia e de hidráulica. Esses dois aqui, ó, é interessante que vocês façam o download, né? E estudem por aqui também, vai estar em inglês, né? Mas tem muitas informações relevantes aqui em como dimensionar essas estruturas, em modelar essas estruturas no próprio SWIM, né? Então, é um material bem assim, sólido, para quem quiser se aprofundar nessa área. E, obviamente, né, pessoal, temos também a plataforma sobre as águas, né? Então, hoje nós estamos com inscrições aí encerradas, mas só para mostrar para vocês aqui, ó, nós temos dentro do treinamento de drenagem urbana, por exemplo, nós temos aqui um módulo só de drenagem sustentável, tá? Então, temos aqui, ó, por exemplo, introdução ao poço de infiltração, né? Aí critérios, diâmetro do poço, área, tempo de retorno, permeabilidade, como dimensionar o poço de infiltração, tá? Depois a gente tem aqui, ó, trincheira de infiltração, né? Cálculo da trincheira. Depois a gente tem aqui, ó, outros formatos aqui de micro reservatório, né? Então, temos vários aqui, várias aulas aqui explicando como fazer esses dimensionamentos aqui, ok? Então, nós temos aqui dentro da plataforma também, isso de forma organizada, né, sequenciada. Temos também uma biblioteca aqui também, onde organiza aqui as informações, né, as planilhas de cálculo já preparadas. Então, uma outra forma aí para vocês também de conseguirem essa informação, tá? Hoje nós estamos com as inscrições encerradas da plataforma, mas no dia 5 de fevereiro, tá, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro de 2024, nós teremos ali a nossa próxima turma, que vai, inclusive vai ser a primeira turma de 2024, ok? Galera, eu queria assim, ó, ver com vocês agora, né, que vocês pudessem deixar aqui nos comentários aqui embaixo, se vocês assim já conheciam essas técnicas, se vocês já estão atuando com essas, qual que é a sua visão em relação à drenagem sustentável aí na sua região, tá? Eu queria que você comentasse para que a gente pudesse ter essa troca, ter esse network, né, e fazer com que a drenagem cresça, né? Porque, como eu disse para vocês, a minha função aqui, minha missão é fazer com que você domine a drenagem urbana e fature ali de entrada uns 10 mil reais com projeto, consultorias, né? Consiga ali atuar para o que você estudou. Né? Às vezes passou 5 anos na graduação e não consegue ingressar no mercado, que é uma baita área para você ingressar, tá? Para você ter o seu retorno aí financeiro de 5 anos de estudo, né? Muitos aí que se formarem não estão conseguindo atuar na área, né? Então, assim, atuar em áreas onde nós temos menos concorrência é mais vantajoso para vocês. Só que o passo importante é que você não tem como atuar na área sem ter um conhecimento prévio. Por isso que a gente está fazendo as aulas, passando as indicações, tá? Então, assim, queria atuar com drenagem, tá? Mas o que você conhece de drenagem, né? Hoje em dia as empresas estão exigindo esse conhecimento básico, né? Por isso aqui de se aprofundar nesses temas e ingressar nesse mercado, né? Então, muitos aí que não estão conseguindo ingressar, essa é uma baita oportunidade, tá? Uma baita oportunidade. Não jogar o seu diploma fora, não jogar os seus 5 anos de estudo fora, tá? Fazer valer a pena, tá? Então, olha só,
Deixa nos comentários qual que é a sua visão sobre a drenagem sustentável, se você já atua, não atua, como está sendo a aplicação na sua região, tá? Dá o seu feedback aí, para a gente ter essa troca com vocês, tá bom? No mais, pessoal, só relembrando, quem gostou dessas informações, desse vídeo aqui, deixa a curtida, deixa o seu like, tá? Para que o YouTube possa propagar essa informação para outros profissionais. Se inscreva no canal, não perca essa oportunidade, é de graça, tá? Você vai estar aí recebendo informação dia após dia, né? Valiosa aí, para te aproximar desse objetivo, né? De atuar com drenagem urbana, faturar aí mais de 10 mil reais nessa área, tá? E se você já conhece profissionais que atuam nessa área ou desejam atuar, clica aí no aviãozinho para compartilhar e manda direto aí para a galera, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção aí de vocês, tá bom? Espero que tenha somado, trazido mais clareza a esse assunto, né? Alguns direcionamentos para vocês, ok? E nos vemos aí no nosso próximo vídeo aqui no canal. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.